Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que nos acompanha pelo meu desafio EAD, que saudade que eu estava de você, meu perclaro mancebo, minha cara moçoila, meu caro gafanhoto do Amapá que pretende tornar-se oficial desta tão linda, famigerada, briosa, estimada e tão respeitada Polícia Militar do Amapá. Bom, senhores, semana passada, em razão de razões expofeirísticas, pois eu estava trabalhando na expofeira, eu não pude comparecer à nossa aula. Eu estava lá trabalhando, dando meu sangue em nome do órgão ao qual eu sou servidor público. Se alguém me viu por lá, era um rapaz alto, bonito, olhos castanhos, moreno, 1,81 m, com uma camisa bem assim, Poder Legislativo na costa. Este era eu. Se você me viu por lá, devia ter falado comigo. Se não me viu, tudo bem. Fez certo em ficar estudando. E aí, como é que foi a expofeira? Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Todo mundo bem? Todo mundo sapato? Todo mundo aproveitou? Foram ver o Henrique Juliano? Foram ver o Jorge Mateus? Foram ver a aparelhagem? Foram curtir lá o Léo Foguete chamando Batidão? Curtiram, viveram o chão de avião na expofeira? Se você viveu, aproveitou, curtiu o momento, parabéns, você perdeu dias de estudo. Deixa para curtir depois que tu passar, meu filho, pelo amor de Deus. A aula de hoje é de Direito Penal Militar. Como eu falei, resolução de questões. O tema de hoje são crimes contra a autoridade e a subordinação ou disciplina militar. São crimes que envolvem a autoridade militar. São crimes que envolvem o dever de respeito ao militarismo. Aqui eu falo de motim, revolta, conspiração, violência contra superior. Crimes que envolvem a autoridade e a disciplina militar. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Então vamos dar início ao nosso assunto, perfeito, a nossa resolução de questões, trabalhando a matéria da maneira mais adequada e mais dinâmica possível para vocês. Beleza? Vem comigo, pega seu material e começa comigo. Direito Penal Militar, Lucas Sanches, crimes militares contra a autoridade e disciplina militar. Primeira questão. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. O delito de motim, lá do artigo 149 do CPM, pode ser praticado quando se reunirem militares. Levante a cabeça bem e preste atenção. O que é o motim, propriamente falando? O motim é a reunião de militares para praticar recusa de obediência à ordem superior. Então, eu tenho alguns pressupostos de direito e fáticos para que eu configure o motim. Primeiro pressuposto, são militares, ou seja, é um crime propriamente militar. É um crime que exige a presença de militares da ativa. Se ele fala em militares, ele quer 2 ou mais militares. Então, para o motivo tem que ter o quê? 2 ou mais militares. Esses 2 ou mais, eles vão se reunir para contrapor ordem de superior hierárquico. Então imagina um cabo, um soldado se reunindo para se opor à ordem de um tenente. Então o motim nada mais é do que isso. É reunirem-se militares, olha o termo, reunirem-se militares, 2 ou mais, para contrapor, para desobedecer, para recusar obediência, para negar cumprimento à ordem de superior hierárquico. Beleza? Então, se tu tiver 2 ou mais reunidos para contrapor a ordem, você vai ter o quê? Motim. Olha aqui, ó. Deste motim pode ser praticado com os militares. Letra A, assentindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou violência em comum contra inferior, errado. É contra a ordem superior hierárquico. B, recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. Perfeito, encaixado, maravilhoso. Eles recusam obediência ao superior. Quando estejam agindo, quando estejam praticando violência, eles praticam violência contra o superior. Eles se opõem à ordem superior. Eles ocupam quartel, fortaleza, viatura, equipamento, navio e recusa a ordem superior. Se eu tiver essa reunião de 2 ou mais militares da ativa, tá? Tem que ser da ativa, recusando ordem contra superior, eu vou ter o motim. Presta atenção, isso aqui é chamado
de crime propriamente militar. Porque eu tenho 2 ou mais militares da ativa, então só um militar pratica o motim. Outra coisa, esses militares necessariamente precisam estar em concurso, unidos, buscando o mesmo objetivo. É o chamado crime de concurso necessário ou crime plurissubjetivo. Pluri, mais de, vários, subjetivo, sujeito, vários sujeitos, vários agentes, vários militares, 2 ou mais militares. Beleza? Letra C. Agindo contra a ordem recebida de superior. A C está errada. Ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica, estabelecimento militar ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte para ação militar ou prática de violência, em desobediência à ordem de superior. Tá tudo certo aqui nessas alternativas, só está errado o inferior. É agindo contra a ordem de superior hierárquico, de superior, com armamento ou material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa. Isso aqui é outro crime. Isso é reunião para a prática de violência. Isso é organização de grupo para a prática de violência. Isso é outro delito. Esse delito aqui está no artigo 150 do CPM. Não é o nosso caso estudado, não é o nosso caso em comento. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Então, primeira questão, gabarito letra B, recusando obediência contra a ordem superior. O crime de revolta, artigo 149, parágrafo único do CPM. Lucas, o que é o motim? O que é a revolta? A revolta é um motim qualificado pela presença das armas de fogo. Então, se no motim eu tiver agentes armados, agentes portando armas, eu terei a revolta. Então, vamos lá. A revolta, olha aqui, ó, pressupõe que os agentes estejam armados. Quando eu falo em armados, eu tenho que ter o quê? 2 ou mais militares armados. Olha aqui, ó. Organizamos um grupo para fazer um motim. Temos 10 militares aqui. E desses 10, 2 estão portando arma. Se todo mundo sabe das armas, eu tenho revolta. A presença das armas no motim qualifica o delito e faz com que ele se torne a revolta. Então, a revolta nada mais é do que um motim qualificado pela presença das armas de fogo. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Todo mundo bem? Tudo perfeito? Vamos lá. Primeira coisa, quando ele fala em armas pode ser arma própria ou arma imprópria. Como assim, Lucas? Tanto pode ser a arma propriamente, a arma de fogo, quanto a arma imprópria. Um cacetete, um cabo de vassoura, uma perna manca, uma faca, qualquer instrumento com potencial lesivo, contundente, pérfuro cortante, qualquer instrumento com potencial lesivo para causar dano, para causar lesão, vai ser entendido como arma. Segunda observação, essas armas elas não precisam estar necessariamente expostas. Elas não precisam estar portadas de maneira ostensiva. Basta tão somente que as armas estejam presentes, que 2 ou mais agentes estejam armados. Perfeito? Ele não tem que estar mostrando a arma, andando com ela na mão, atirando para cima e o cacete. Não, 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 não. Basta que eles tenham consigo as armas de fogo, ou os cacetetes, ou as pernas mancas, ou qualquer outra coisa. Então, as armas, elas não
necessitam estar expostas, portadas de maneira ostensiva. Elas podem estar de maneira velada. Tranquilo? Sem estresse? Beleza? Terceira observação sobre a questão das armas. Agora levanta a cabeça, olha para mim e presta atenção. Somente responderá pela revolta quem tiver conhecimento da presença das armas. Como assim, Lucas? Não entendi. Bater o Biafra, voar, subir, ir aonde for, voar até onde o céu cair. Já dizia Sonho de Ícaro. Amigo, presta atenção. Eu só posso ser responsabilizado em matéria criminal por condutas que eu pratique que estejam preenchidas por elementos subjetivos. Facilitando, eu só posso responder aquilo que eu pratico a título de dolo ou de culpa. Coisas que eu tenho conhecimento, que eu tenho vontade ou falta de cuidado. Então, eu somente posso responder pela revolta se eu tiver conhecimento da presença das armas. Vamos fazer aqui um negócio? Vamos organizar um grande motim. Todo mundo reunindo, bora fazer um motim. Vamos fazer aqui o caos, tocar o Zara. E a gente está aqui em 50 pessoas e está armado. Eu e você em casa. Tem 50 militares. Tem apenas 2 armados. A pergunta é, todos os 50 respondem pela revolta? A resposta é, depende. Todos os 50 sabiam das armas? Se a resposta for positiva, sim, todos os 50 respondem pela revolta. Se a resposta for não, quem sabia das armas era apenas o Lucas e você em casa, responde somente o Lucas e você em casa por revolta. Os demais 48 respondem somente por motim. Beleza? Então, somente poderá ser responsabilizado pela revolta quem tem prévio conhecimento da existência das armas no movimento. Tranquilo, sem estresse, todo mundo junto. Muito obrigado. Vamos lá. Então, aqui, gabarito, letra B, de bora buscar. Terceira questão. Segundo o CPM, o crime de conspiração consiste em... Conspiração vem de conspirar, conluio, concordar, reunir-se. A conspiração, presta atenção no termo utilizado, concertarem-se militares para a prática de motim ou revolta. A conspiração é essa reunião de militares, é esse conluio de militares para a prática do motim ou da revolta. O que vai te ajudar na prova a identificar a conspiração é o verbo nuclear utilizado. Qual é, Lucas? Concertarem-se, reunirem-se, concordarem. É tipo assim, meu velho. Porra, tá lá eu e você, 2 filhos, um cachorro revoltado com a vida. Porra, meu irmão, o nosso salário tá baixo, a viatura tá caindo aos pedaços, o quartel tá horrível, a mulher me deixou, o meu filho não é meu, o meu cachorro me mordeu, caiu uma manga na minha cabeça, virou o cavalo do cão Jiraya virado no Satan Ghost. Eu olho pra tocar e falo bem assim, porra, velho, vamos tocar o Zara, vamos começar uma revolta, vamos começar um motim, vamos tocar fogo na porra desse universo, da galáxia. A partir de hoje, o comando é dos praça, porra. E a gente concorda em praticar esse motim ou essa revolta. A gente concorda em praticar esse movimento de revolta, esse movimento contra o sistema. Quando a gente concorda nisso, meu querido, minha querida, a gente está conspirando. Concertarem-se militares para a prática
do motim ou da revolta. Beleza? Tranquilo? Então, o que vai te ajudar a identificar essa parte do crime, essa parte da matéria, é exatamente esse termo, esse consertarem-se. Só um minutinho aqui. É exatamente esse consertarem-se. Então, vamos lá. Consiste em aliciar militar para a prática, não. Aliciar é aliciação. Consertarem-se militares para a prática do crime de motim ou de revolta. Perfeito. Artigo 152 do Código Penal Militar. Algumas observações para você tomar nota aí na sua casa. Lucas fala muito rápido. Se eu falar muito rápido, se você se perder um pouco, é só você voltar depois na aula, assistir normalmente com mais calma, de maneira mais compassada. É porque eu sou meio agitado, sabe? Eu tomo café, eu sou uma pessoa meio agitada. Às vezes eu me perco as minhas palavras, eu me empolgo demais na aula, porque eu adoro penal comum, militar. Bicho, se tu acha que eu sou agitado em penal militar, tu tem que ver a minha aula de penal comum, velho. Eu perco a cabeça, pô. É complicado, mas é a vida. Primeira coisa sobre a conspiração. Levanta a cabeça, olha para mim. Bilkin, mesmo se não efetivarem o ato, é considerado crime? Só por estarem concordando sobre o motim? Exatamente, meu amigo. Eu ia falar exatamente essa observação agora. Em direito penal militar, a gente sabe que existem fases que a gente viu. A cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Cogitação, você lembra, é pensar em praticar uma conduta e não é punível. Preparação são atos preparatórios para praticar condutas criminosas e, em regra, não é punível, salvo quando por si só o ato preparatório constitui crime. E é exatamente isso que acontece aqui. A conspiração é a preparação para a prática do motim ou da revolta. Em regra, não é punível, mas a lei tipificou a conduta. A lei me ensinou e prevê que a conduta é criminosa. Se a lei me ensinou isso, se a lei tipificou, então, respondendo à questão, sim. A conspiração por si só é crime. Mesmo que o motim ou a revolta não venham a acontecer, eu vou ser punido pela conspiração. Beleza? Tranquilo? Então, ela é um ato preparatório punível. Ela é um antefacto criminoso punível. Então, não independe se aconteça um motim ou a revolta. A conspiração por si só já é crime. Beleza? Outra coisa, ó. Consertarem-se é concordar. Então, os militares eles acordam, eles concordam em praticar o crime. Outra, militares, ou seja, 2 ou mais agentes, 2 ou mais militares da ativa, crime polissubjetivo ou de concurso necessário. Perfeito? Tranquilo, sem estresse. Quanto à conspiração, não existem outras demandas ou delongas sobre isso. Vamos avançar. PM Santa Catarina. O motim se caracteriza quando reunirem-se militares. 1. Agindo contra a ordem civil superior ou negando-se a cumpri-la. Certo? Recusando a obediência superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. Certo? Assentindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou violência em comum contra superior. Certo? Ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer deles daqueles locais ou meio de transporte para ação militar ou prática de violência, em desobediência à ordem superior. Correto. Estão todas corretas. Isso aqui é o texto do artigo 149, incisos 1 a 4 do CPM. São todas as modalidades de motim. Só que veja que todos têm uma coisa em comum. É sempre agindo contra a ordem de superior.
Então, tu vai ter 2 ou mais militares subordinados contrariando ordem superior. Se estão desarmados, motim. Se estão armados, revolta. O Judiciário considera as seguintes situações. Um agrupamento de militares armados em concurso com civis ocupou o estabelecimento militar em desobediência à ordem superior. Beleza. Reunidos, militares agiram contra a ordem recebida do superior, negando-se a cumpri-la. Todavia, sem a opção de armamento. No primeiro caso, militares armados agiram contra a ordem de superior. Se estão armados, é revolta. No segundo caso, militares desarmados agiram, negaram cumprimento à ordem de superior. É motim. Vamos lá. Nesse caso, a situação 1 configura crime de revolta, sendo que os civis não ingressam na relação jurídico-penal castrense, nem mesmo como coautores. E a situação 2 tipifica o crime de motim, sendo o elemento diferenciador entre as duas situações a existência de armas. Gabarito está correto. Senhores, vejam bem. O civil não responde por motim, seja como autor ou como coautor. Para o direito penal militar, a gente adota a chamada teoria monista, em que todos os agentes, todos os concorrentes respondem pelo mesmo fato criminoso, na medida da sua culpabilidade. Só que você tem que definir o que é autor, o que é coautor e o que é partícipe. Autor é quem pratica a conduta principal, é quem pratica o crime. Ou seja, são os militares que se reúnem para praticar a conduta. Coautor é quem pratica conduta principal de maneira conjunta. É quem se une ao autor para praticar o fato. Quando eu tenho 2 ou mais autores, eu tenho coautores. É a teoria objetivo formal ou formal objetivo do direito penal militar. Partícipe é quem presta auxílio. Veja bem, o partícipe, ele não pratica a conduta principal, ele não se reúne para praticar o motim ou a revolta. Não. O partícipe, ele presta auxílio moral ou material. E aqui vem o pulo do gato, preste atenção. O civil, ele não pode praticar motim ou revolta na condição de autor ou coautor, porque ele não possui a qualidade interna de militar. O civil, ele sim pode responder como partícipe da conduta criminosa, mas não como coautor do delito. Beleza? Tranquilo? A gente vai estudar isso de uma maneira mais aprofundada quando for falar sobre concurso de agentes. Nem mesmo como coautores. E a situação 2 tipifica o crime de motim, sendo elemento diferenciador entre as duas situações a existência de armas. Tá? Para mim, tá perfeito. Para vocês, tranquilo, sem estresse, beleza? Sexta questão. Juca, sargento da PM, presidente da Associação dos Sargentos da Polícia Militar de um dos estados da Federação, adentrou as dependências de um dos batalhões de polícia da capital desse estado, local diverso daquele em que exerce suas funções policiais, e distribuiu aos colegas texto associativo, firmado por ele, em que tecia duras e infundadas críticas de cunho depreciativo a algumas decisões do comandante do batalhão. Opa! Ele está criticando o ato de superior. É a chamada crítica indevida. É crime militar. Atendência à disciplina militar e ao rigoroso serviço daquela unidade policial. Além disso, ocupou sem a devida autorização, por mais de 2 minutos, o sistema de comunicação do referido batalhão, com a leitura do texto associativo. Tá certo, o Juca revoltado com a vida.
convocando os colegas para reunião preparatória de campanha remuneratória. Convocação para reunião indevida, com indicativo de greve e discussão dos atos disciplinares apontados como ilegais e abusivos. Com base no direito penal militar, considerando a situação hipotética, assinale a opção correta. Meu amigo, o Juca não praticou um crime, não. Ele praticou o Código Penal Militar inteiro. Já viu aquele meme? Se eu jogar o Código Penal para cima na página que cair aberta, ele cometeu o crime, porra. Ele criticou a ato superior. Ele fez publicação ou crítica indevida. Ele convocou reunião ilícita para discutir ato superior. Ele praticou foi o código inteiro. Bora ver alternativas? Letra A. O comparecimento de policiais armados à reunião convocada pela associação, nos termos da situação hipotética em tela, será suficiente para caracterizar a conduta como crime militar de revolta. Opa! Veja bem, ainda é tão somente uma reunião. Ainda não é um ato de opor recusa de obediência. Ele ainda não está contrariando a autoridade do seu superior. Então, comparecer armado à reunião por si só não é revolta. A única, está errado, a única não, né? Fez várias. A única infração penal militar cometida pelo sargento Juca na situação eu ouvi por alguns momentos, eu sei que vocês ficaram aí atônitos, vocês ficaram nervosos de não ouvir a minha voz por alguns momentos. Mas calma, já passou, tá? Como vocês podem ver, eu estava fazendo Libra para vocês, tá? Então, cadê você? Como vocês podem ver, eu estava falando em Libras para vocês, para quem entende isso aqui, tá? Eu expliquei todo o assunto de forma de Libras, tá bom? Se você já assistiu Naruto, você sabe o que eu estou fazendo. Daqui a pouco eu solto um Chidori. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Então volta aqui, letra B. Se não entenderam aqui, ó. A única infração não é a única infração, tá? Ele praticou mais de uma infração. Letra C. Na situação, o Juca não praticou. Não. Quem praticou o crime fui eu. Eu que fui lá no batalhão mandar tocar fogo no comandante.
E letra D, nosso gabarito. As condutas praticadas pelo sargento Juca amoldam-se aos tipos penais militares de reunião ilícita, crítica indevida, aliciação para motim ou revolta e incitamento à desobediência. Levanta a cabeça para mim e presta atenção. Artigos 154, 155 e 156 do Código Penal Militar. Eu tenho a aliciação para motim ou revolta, incitamento para a desobediência, disciplina ou prática de crime, e eu tenho a apologia a fato criminoso ou a criminoso. São 3 condutas em que o agente busca convencer o militar a praticar crime. Na aliciação, veja bem, essa garotinha bem aqui, o termo é aliciar. Aliciar é você convencer a outra pessoa a praticar o motim ou a revolta. Eu, Lucas, vou até um militar e falo bem assim: vamos começar uma revolta? Vamos começar um motim? E eu convenço a pessoa a praticar essa conduta. Então, esse aliciamento, essa aliciação, esse convencimento, é você aliciar outra pessoa para praticar motim ou revolta. A aliciação, ela é um crime militar impróprio. Então, pode um civil ir até um militar ou um grupo de militares e convencer eles a praticar motim ou revolta. Agora, levanta a cabeça, olha para mim, presta atenção por tudo que é de mais sagrado. Na aliciação, bem como no incitamento, eu não preciso que o outro agente pratique qualquer conduta. Basta que eu convença ele a praticar. Como assim, Lucas? Não entendi. Você é oficial da polícia, oficial do bombeiro. Está lá com seu grupo de colegas oficiais. Eu, Lucas, vou até o grupo e começo a convencer vocês a praticar um motim ou uma revolta contra o comando de vocês. Se vocês concordarem em praticar, já aconteceu a aliciação. Se vocês vão ou não praticar, é outros 500. Mas a aliciação é esse ato de convencer a pessoa a praticar a conduta criminosa. Esse é o artigo 154. O 155 é o incitamento. O verbo é incitar. Incitar é estimular a prática. O incitamento pode ser a desobediência, a indisciplina ou a prática de outro crime. Veja bem, veja comigo. Eu vou até a sua unidade e incito vocês a desobedecerem uma ordem, a serem indisciplinados, a praticar outro crime que não motinha revolta, a praticar uma deserção, a praticar uma violência contra superior, a praticar um outro crime que não seja propriamente motim a revolta. Se eu convencer vocês, eu pratiquei incitamento. Incitamento é incitar. E aqui a observação vale a mesma. Não preciso que o agente pratique a desobediência, a indisciplina ou crime militar. Basta que eu convença ele. Se ele vai ou não praticar, é mero exaurimento da conduta. Mas no momento que eu te estimular a praticar a desobediência, a indisciplina ou crime, e você acatar a minha ideia, eu, Lucas, pratiquei incitamento. O outro crime é o do artigo 156, que é a apologia a fato criminoso. É o fazer apologia a fato criminoso ou a agente. Apologia é exaltar a pessoa, é estimular, não, é você dar glória, exaltar, fazer, meu Deus, que coisa maravilhosa. Quando acontece um crime militar e eu, Lucas, vou até determinado local para fazer apologia a esse fato, local sujeito à intervenção militar, eu estou estimulando a prática de novos crimes. Imagine que um militar foi preso, alguma coisa,
porque ele estava praticando uma revolta. E eu vou até o quartel e falo bem assim, porra, sujeito homem é o fulano de tal, porque ele luta contra o sistema, ele foi contra tudo e contra todos, ele que teve coragem, ele que é um militar de verdade, que tem todo o brio. Quando eu exalto essa conduta criminosa, quando eu exalto esse criminoso, eu estou fazendo apologia a fato criminoso. E a apologia, meus senhores, minhas senhoras, ela pressupõe que eu esteja em local sujeito à administração militar. O incitamento, aliás, a aliciação e o incitamento, eu posso praticar em qualquer lugar. A apologia, eu tenho que estar em local sujeito à administração militar. Tanto a aliciação, quanto o incitamento, quanto a apologia, eles são crimes militares impróprios, porque podem ser praticados por qualquer pessoa. Esse é um ponto 1. Ponto 2. A aliciação e o incitamento, artigo 154 e 155, basta que eu convença a pessoa a praticar os delitos. Ela não precisa praticar. No momento que ela concordar em praticar, eu terei a aliciação ou incitamento. Ponto 3. A aliciação é para a prática de motim ou revolta. O incitamento é para a prática de desobediência, indisciplina ou outro crime militar. Perfeito? Tranquilo, sem estresse. E, por fim, o incitamento, o artigo 155, parágrafo único do CPM, Código Penal Militar, ele me ensina que, caso o agente distribua panfletos, apregoe cartazes, distribua material em mídia física ou digital dentro de estabelecimento militar, incitando a desobediência ou a disciplina, como assim? Eu, Lucas, vou aqui na gráfica, uma gráfica qualquer, e imprimo vários papéis e vou lá para o quartel, começar a distribuir bem assim, vamos tocar fogo no quartel, vamos tocar fogo nas viaturas, vamos fazer isso, isso, isso. Se eu distribuo panfletinhos dentro do quartel, eu estou praticando incitamento. Isso é uma figura equiparada. Agora, olha para mim, presta atenção por tudo que é de mais sagrado na sua vida. Se eu distribuo papelzinho na rua, não tem crime ainda aí, tá? Agora, se eu distribuo papelzinho dentro do quartel, aí eu vou ter o crime. Beleza? Essa é a forma equiparada do incitamento. Está no artigo 155, parágrafo único do Código Militar. Dorme com essa? Então, aqui o gabarito é a letra D. 7ª questão. Promotor de justiça. Para a caracterização do crime contra a autoridade de disciplina militar, é irrelevante o fato de o agente ter ou não conhecimento da condição de superior do outro militar. Presta atenção, olha para mim. Eu preciso conhecer a condição de militar do outro agente, principalmente em crimes que envolvam relação de hierarquia. Exemplo, artigo 157 do CPM, violência contra superior. Eu só respondo por violência contra superior se eu souber que o outro militar é meu superior. Se eu não tiver conhecimento disso, eu não respondo pela conduta criminosa. Então, senhores, vejam bem, o conhecimento da condição de militar do outro agente é elemento necessário para caracterizar, para configurar o crime militar. Exemplo clássico. Imagina no trânsito, aconteceu um acidente de carro, o carro de trás bateu no carro da frente, veio a porrada, pô! Desceu, os dois começaram a se estranhar e saíram na porrada. Ninguém se conhecia, ninguém sabia de nada. Quando foram ver a merda, o soldado bateu no coronel.
Porra, o soldado, que é o cargo, é o cara que está lá no raso do raso do raso, bateu no último posto, no coronel. Houve crime militar? Não. Por quê? O soldado nem imaginava que o outro era coronel. Se ele não sabia dessa condição, se ele não conhecia essa condição pessoal do outro agente, deixa de ser elemento do crime. Vai ser outro crime. Via de fato, lesão corporal. Agora, violência contra superior não vai ser. Beleza? Então não é irrelevante não, meu filho, é relevante. Ele tem ou não conhecimento da condição do superior do outro militar. Atingir em consciência de que está infringindo as regras. Pelo amor de Deus. Está errado. O CPM incorpora entre as figuras típicas alguns delitos inimagináveis na legislação penal comum. Correto? Em verdade, o rigor da hierarquia da disciplina predispõe que o policial militar tenha comportamentos irrepreensíveis em relação à instituição e em relação aos seus superiores. Correto. Pares e subordinados. Beleza. Os crimes de motim e revolta se diferenciam em dois aspectos. No motim, os militares que se reúnem decididamente não portam armas, enquanto na revolta, por serem utilizadas armas de fogo, a pena é aumentada de até 1/3 para os cabeças ou líderes. Tava tudo perfeito, tava tudo lindo. Só que o final aqui está errado. Veja bem, tanto no motim quanto na revolta, a pena, veja bem, a pena é aumentada em 1/3 para os cabeças. Tanto faz se no motim ou na revolta. A pena ela é exasperada, ela é aumentada em 1/3 para os chamados cabeças. Lucas, e quem são os cabeças? Quem são essas figuras? Isso está lá na parte de concurso de agentes, salvo melhor juízo, artigo 53, parágrafos 3º e 4º ou 4º e 5º do CPM. Cabeça é quem coordena o movimento, é quem estimula o movimento, é quem puxa o movimento. Cabeça é quem organiza o motim ou a revolta. Porque todo movimento tem que ter um cara que puxa, não tem? Tem que ter um cara que vai estimular. Ah, eu tenho 50 militares, mas tem um ou dois que estão coordenando. Esses dois que estão coordenando são os cabeças. E aqui vai o pulo do gato para a sua prova. Olha para mim, presta atenção. Oficiais sempre serão cabeça. Os oficiais, independentemente da posição que ocupem no movimento, eles sempre serão cabeças. Presta atenção numa coisinha bem aqui, olha comigo para o tablet. Olha comigo. Eu tenho 50 militares revoltados com a vida, praticando um motim. Desses 50, eu tenho 48 praças e 2 oficiais. Quem está puxando todo o movimento são 2 praças, um cabo e um soldado. Os oficiais estão ali prestando apoio, mas eles não estão coordenando, não estão puxando o movimento, eles estão prestando apoio ao movimento. Então, meu amigo, você precisa, cabeça é quem está puxando, é o soldado e o cabo. Mas a lei me fala que em crimes de autoria coletiva ou de concurso necessário, os oficiais sempre serão cabeça. Então, esses 2 oficiais aqui, por mais que não estejam puxando o movimento, por mais que não sejam eles a coordenar, o simples fato de serem oficiais por si só já torna eles cabeça. Beleza? Tranquilo? Então, se eu sou oficial
ou exerço função de oficial e estou envolvido em um crime de concurso necessário ou autoria coletiva com meus inferiores hierárquicos, com meus subordinados, eu obrigatoriamente sou cabeça. Então, cabeça quem é, Lucas? Quem coordena, comanda, estimula a prática do delito, e os oficiais nos crimes de ação coletiva ou concurso necessário, quando praticado com seus subordinados. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Assim, e a pena aumenta em 1/3 para os cabeças, tanto no motim quanto na revolta. A questão erra em falar que é só na revolta. Não, é nos dois. 2. As penas aplicáveis aos crimes de motim e revolta são aumentadas em até 1/3 se resultar lesão corporal grave e até 2/3 se resultar em morte. Não existe essa previsão. Se em razão do motim ou da revolta eu tiver lesão corporal grave ou morte, eu vou ter, na verdade, concurso de crimes. Eu vou responder por 2 ou mais crimes, a concurso material ou concurso formal. Então tá errado. A disciplina militar determina que a violência praticada contra o comandante é considerada mais grave do que praticada contra outro superior qualquer. Beleza, Gabi, terceira questão. Item 3 está correto. Amigo, se eu pratico violência contra superior, a minha pena é X. Artigo 157 do CPM. É a violência contra superior. Agora, se eu pratico violência contra o oficial da minha unidade, se eu pratico violência contra o meu oficial superior, se eu pratico violência contra aquela pessoa que tem poder de comando sobre mim, a minha pena ela é mais grave. Veja bem, o meu crime ele é qualificado. Uma coisa é eu agredir um superior de uma outra unidade, um superior qualquer na rua. Outra coisa é eu agredir o comandante do meu batalhão, o comandante da minha unidade. Então, a violência contra superior, quando praticada contra o comandante da sua unidade, é a forma qualificada da violência. Veja bem, se a violência contra superior for praticada contra comandante da unidade ou contra oficial general, artigo 157, salvo engano, parágrafo 1º, eu tenho a forma qualificada do delito. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Então, muito bem. Praticada contra o comandante é pior, é mais grave do que a praticada contra outro superior. A afirmativa 3 está correta. Artigo 157 do CPM. O crime de recusa de obediência é espécie do gênero insubordinação. Ema, cada um com seus problemas, certíssimo. Insubordinação é um gênero de crime, não é um crime. Insubordinação é um capítulo, é um gênero criminoso. E a recusa de obediência é uma espécie, é uma modalidade de subordinação. Lucas, onde é que está a recusa? Está no artigo 163 do CPM. O que é, Lucas? É recusar ordem de superior. O superior falou bem assim, Lucas, pega essa viatura e leva até Santana. Eu falo, não vou. Me obrigar. Mostra que tu manda em mim, porra. Eu dou uma de rebelde sem causa. Eu recuso obediência a uma ordem legal, a uma ordem que decorre da hierarquia e da disciplina militar. No momento que eu recuso essa obediência, eu estou praticando o quê? Recusa de obediência. E sim, é uma espécie do gênero insubordinação. Gabarito está certo. 10ª questão. O crime de violência contra superior somente caracteriza 157, artigo 157 do CPM, se caracteriza como delito material com a efetiva lesão ao superior hierárquico direto do agente, tendo como bem tutelado a integridade física do militar, que é as funções de
comando. Somente o militar em atividade poderá ser autor desse delito. A questão está errada. Veja bem, senhores, violência contra superior, ela pode ser praticada de qualquer agente contra o seu superior hierárquico. Ela pressupõe essa relação de vínculo hierárquico. E ela vai ter, sim, formas qualificadas, que é quando é contra o meu comandante, que é quando eu uso arma de fogo, quando eu uso arma, é quando o agente está de serviço. Eu vou ter, sim, as qualificadoras e causas de aumento de pena. Porém, todavia, não obstante, veja bem, presta atenção comigo, ele não pressupõe necessariamente, olha aqui, ó, que esse militar exerça funções de comando. Não é tão somente isso. Ela não tutela a integridade física do militar. Ela tutela a hierarquia, a disciplina. E não é somente o comando, é qualquer superior. Se eu sei que a pessoa é meu superior, por si só eu já posso cometer o delito. Ora, se eu tenho um policial militar agredindo um bombeiro militar, sendo o policial um soldado e um bombeiro um capitão, é violência contra superior. E não existe relação de comando aqui nesse momento. Se for contra comando, eu tenho a forma qualificada. Perfeito. Agora, se for contra um militar de outra unidade, de outra força, que é meu superior em razão da hierarquia e disciplina militar por si só, já configura o delito. Beleza, beleza? Com a efetiva lesão ao superior hierárquico direto do agente. Não. Qualquer superior hierárquico. Então, a questão está errada. Errado. 11ª. Consideração. O comandante de um batalhão do Exército, após a prisão de um suboficial por policiais civis, determinou a invasão da delegacia de polícia, a fim de livrar o suboficial da custódia, considerada por esse como irregular. Apesar da determinação do superior, não houve equiescência da tropa, que permaneceu aquartelada sem sujeição às ordens do comandante. Nessa situação hipotética, a conduta do comandante caracteriza a figura típica de movimentação ilegal de tropa e ação militar, sendo indiferente o cumprimento ou não da ordem emanada. Senhores, 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 vamos lá. A questão está certa, correta. Esse delito de movimentação ilegal de tropa ou ação militar pressupõe o comandante de uma unidade determinando que seus subordinados pratiquem uma conduta, pratiquem uma ação militar ilegal, ilícita, indevida. E essa ordem, ela parte de um superior sem aquiescência, sem concordância do comandante responsável. Exemplo, aqui da questão é um exemplo mais clássico. Imagina que foi preso uma guarnição da polícia, na delegacia lá. Os policiais foram entregar um mala, chegou lá, o delegado achou que houve tortura e decidiu prender a guarnição. O oficial de dia, revoltado com aquela conduta do delegado de polícia, convoca toda a equipe de serviço para invadir a delegacia e resgatar os policiais presos. Essa conduta por si só é o que eu chamo de uma ação militar indevida. É a movimentação ilegal de tropa. É eu, enquanto superior hierárquico, eu, enquanto superior naquele momento, dando uma ordem ilegal, ilegítima à minha tropa. Movimentar tropa é deslocar. Eu desloco o meu efetivo, eu desloco a minha tropa de uma maneira indevida. E esse deslocamento, essa movimentação indevida, meu querido,
ela por si só, cadê você, cadê você? Ela por si só gera essa operação ilegal. Onde é que está, Lucas? Está aqui no artigo 169. Artigo 169. Cadê você? Só confirmar para vocês, para não fazer besteira. Que eu confundo os artigos toda vez. É o meu querido artigo 169 do CPM. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Então, essa ordem ilegal, essa movimentação ilegal de tropa, ela configura por si só o meu querido e tão famoso crime de movimentação ou ordem ilegal. Só uma coisa, tá? Esse movimento, ele é ilegal. O oficial, por si só, o superior de dia por si só, ele toma a medida de maneira individual, de maneira sozinha. Ele não consulta o comando, ele não consulta quem de direito. Ele, por um ato individual, vai lá e decide praticar essa invasão. Decide movimentar de maneira irregular a sua tropa ou seu comando. 12ª. Considere que, em conluio, um servidor público civil lotado nas Forças Armadas e um militar em serviço tenham se recusado a obedecer à ordem superior sobre o assunto de matéria ou serviço. Não é possível, velho. Eu vou te perguntar uma coisa bem simples. Tem 2 militares aqui? Tem 2 militares? Sim ou não? Não, né? Para motim ou revolta, eu exijo militares. 2 ou mais militares. Aqui, ele falou para mim, ele decidiu, ele escreveu que eu tenho civil, não que eu tenho 2 militares. Eu tenho um civil e um militar. Nessa situação, somente o militar é sujeito ativo do delito de insubordinação, que é considerado crime propriamente militar, o que exclui o civil, mesmo na qualidade de coautor. Perfeito, lindo, encaixado, não tenho o que falar. Não tenho o que dizer, parceiro. Se fossem 2 militares recusando obediência, eu tinha motim. Se tivessem armados, eu teria revolta. Agora, veja bem, eu tenho um militar e um civil. Os 2 estão em conluio, beleza. Mas eu não tenho a condição de 2 militares. Então, eu tenho insubordinação. Eu não tenho motim ou revolta. Está certo. Pedro e Paulo, tenentes da PM, reuniram-se para espancar antigo desafeto. Toma-te. Durante a agressão, os 2 militares estavam de posse de pistolas de propriedade da polícia. Opa! Artigo 150 do Código Penal Militar. Organização ou reunião de grupo para a prática de violência. Reuniram-se em 2 ou mais militares portando armamento ou material bélico para praticar violência contra pessoa ou coisa. Aqui eu tenho 2 militares, veja bem, crime propriamente militar, reunindo-se, unindo-se para praticar o quê? Violência contra pessoa e coisa. E o que caracteriza esse crime ou esse delito é eles estarem portando armamento ou material bélico, armamento da instituição militar por si só. Beleza? Agora, veja bem, é portando armamento. E quando eu falo armamento, veja bem, aqui vale a mesma lógica da revolta. Primeira coisa, arma pode ser arma própria ou imprópria. Então pode ser tonfa, pode ser pistola, pode ser granada, qualquer instrumento contundente, pérfuro cortante, pérfuro contundente com potencial lesivo de causar dano à saúde ou integridade de outrem.
é arma. Beleza? Tranquilo? Se estressa? Segunda coisa, é um crime de concurso necessário. É reunirem-se 2 ou mais militares. Ou seja, tem que ter 2 agentes militares. Terceira coisa, portando armamento ou material bélico. Então, a arma que eles trazem consigo, o armamento que eles trazem consigo, são armas da instituição militar. Não são armas deles, não são armas pessoais. É arma do batalhão, é arma da OPM, é arma da unidade, não é arma dele. Quarta coisa, eles não precisam utilizar a arma. Basta que eles estejam com as armas. Então eu, Lucas, chamei um parceiro meu, que é militar também. Eu fui militar durante 11 anos da minha vida, eu saí da corporação já. Eu fui lá, peguei a arma do quartel, meti no coldre. O meu parceiro foi lá, pegou uma arma do quartel, meteu do coldre. A gente foi lá, pegou um desafeto nosso e olha, lascou-lhe a mamona no cara. A gente desceu a mão, foi na mão mesmo. Soco na cara, bicudo na costela, dedo no olho, puxão de cabelo, mordida no sovaco. A gente virou o cacete da Bahia com esse cara, meu irmão. A gente usou a arma para bater nele? Não. Mas a gente estava o quê? Portando a arma militar. A gente estava portando material bélico. Somente o fato de portar por si só e essa reunião para praticar a violência contra a pessoa ou contra a coisa, veja bem, pode ser pessoa ou coisa, em local sujeito à ação militar ou não, eu tanto posso bater no cara dentro do quartel quanto fora. Isso por si só já atrai o crime. Eu não preciso utilizar a arma, basta que eu esteja portando ela. Da polícia. Não se pode dizer, entretanto, que os 2 tenentes praticaram crime de organização de grupo para a prática de violência, pois para tal seria necessário que houvesse pelo menos 3 militares. É 2 ou mais militares. Eu não preciso de 3. Basta que eu tenha 2 ou mais militares envolvidos. Beleza, beleza, beleza. Qualquer dúvida, manda aí que a gente tira nesse momento. 14ª. Juliano, capitão do EB, tem forte admiração pelo Major Cláudio, em razão de ocasião em que este, demonstrando grande bravura, reuniu outros militares para questionar os demandos de um antigo comandante de sua unidade. Opa! O Major Cláudio reuniu militares para criticar um superior? Porra, o Major Cláudio provocou reunião ilícita, crítica indevida a ato de superior. O Major Cláudio, por si só, já cometeu crime. E o capitão Juliano, o que ele fez? Ele exaltou. Ele falou, meu Deus, o Major Cláudio é o amor da minha vida. Essa porra é o homem que eu quero me casar, porra. Porque ele é valente, ele é corajoso, ele é maravilhoso. O meu sonho de criança é ser igual o Major Cláudio. Lá ele... Em razão da convocação da reunião, o Major Cláudio foi preso. E em solidariedade, o capitão Juliano pronunciou-se publicamente no quartel. Ele foi lá chorar por causa do amigo dele na porta do quartel, bicho. Ele está exaltando a conduta criminosa. Ele está exaltando, ele está dizendo, meu Deus, esse cara é o melhor militar do mundo. Ele está praticando apologia de criminoso, ou de fato criminoso. Deixa eu tomar uma água que eu estou exaltado. Nada tão bom quanto água. Bebam água, o seu rim agradece. Em sua defesa, enaltecendo seus feitos, o capitão Juliano, na situação em questão, praticou o crime de apologia de fato criminoso ou de seu autor.
Certo, certíssimo. Artigo 156 do Código Penal Militar. Senhores, eu sou um cara muito ético quanto a comentar certas coisas. Agora, infelizmente, tem um colega meu por aí que está dando aula e ele tá falando por aí que apologia é prestar apoio. Tá errado, tá? Apologia não é prestar apoio. Apologia é exaltar a conduta. É tu esmerar, é tu adorar, é tu exaltar a conduta criminosa. Não confunda. Não confunda apologia, que é exaltar, com um mero prestar apoio. Não confunda um você é o melhor com um mero tamo junto. Não é isso. Prestar apoio por si só, tamo junto, não, vai lá, tô contigo, não, vai lá, papapá. Esse instigar, esse induzir, esse auxiliar, pode ser até uma participação. Pode virar até um concurso de agentes. Agora, apologia não é prestar apoio não, filho. Apologia é exaltar, é adorar, é dizer, meu Deus, é você que eu quero como sonho da minha vida. Você é o cara mais valente do Brasil. Tá bom? Não confunde, galera. Pelo amor de Deus. Vamos lá. No crime de violência contra superior, a utilização de arma é causa de aumento de pena. Correto? Artigo 157. Não é necessário, porém, que a arma seja efetivamente utilizada, mas apenas que o agente esteja em posse dela. Errado. Ai, Jesus, Maria, José, peraí. Artigo 157. Parágrafo 2º do CPM. 157 é praticar violência contra superior. É a pessoa agredir o seu superior hierárquico. Tá bom? Praticar violência contra superior é crime militar. Só que lembra que eu falei, eu tenho que saber da condição de superior hierárquico, eu tenho que saber que o agente é meu superior. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O crime será qualificado, que é o parágrafo primeiro, se a violência for contra oficial ou general ou contra comandante da unidade que eu sirvo. Então, se for contra oficial general ou comandante, o crime é qualificado. Parágrafo 2º. A pena será aumentada em um terço, vai rezar um terço, se for praticada com arma de fogo. Se eu utilizar arma em sentido lato, arma própria ou imprópria, pedaço de perna manca, um canivete, um cacetete, uma faca, uma arma de fogo. Se eu utilizar uma arma, a pena é aumentada. A pena é agravada em um terço. Só que a lei exige o uso da arma. Então, na violência contra superior, eu só vou ter essa causa especial de aumento de pena de um terço se eu efetivamente utilizar a arma. Imagina que eu, Lucas, eu saí soldado da polícia, eu não quis fazer curso de sargento na época, porque eu já estava pagando outro concurso, eu não quis pegar o suga do curso. Imagina que eu, Lucas, vou agredir um superior meu. Eu tô lá portando uma arma de fogo, tô com a minha arma na cintura, mas vou lá e vou só na mão. Eu respondo somente pela forma simples, violência contra superior. Agora não, eu pego a minha arma e começo a dar coronhadas nele. Eu pego a arma e dou coronhada, tuque na cabeça dele. Aí violência contra superior, com a causa especial de aumento de pena
em razão do emprego ou da utilização de arma. Então não basta somente portar a arma, tu tem que utilizar. Parágrafo 3º do 157. Se resulta morte, ou seja, se da violência praticada vem a morte superior, a pena é de 12 a 30 anos. É a mesma pena do homicídio codificado, do Código Penal comum. Parágrafo 4º. Se resulta lesão corporal, o agente responde pela violência contra superior e pela lesão corporal causada, seja ela leve, grave ou gravíssima. Eu vou ter um concurso de crimes entre a violência contra superior e a lesão corporal. Parágrafo 5º. Se o agente estava de serviço, aumenta-se a pena em 1/6. Como assim, Lucas? Se estava de serviço, tanto faz se era o superior ou subordinado, e houve a violência de um contra o outro, eu vou ter o aumento de pena de 1/6. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Esse é o artigo 157 para você. Porém, não é necessário, porém, que a arma seja... Não. Eu preciso, é necessário que ela seja usada. Somente ter a posse da arma por si só não resolve. 16ª. Mariano, sargento da PM da Paraíba, em momento de revolta, motivado pelo fracasso da campanha salarial dos policiais, rasgou e pisou na bandeira da Paraíba diante da tropa. A conduta do sargento Mariano constitui crime militar, a saber, o desrespeito a símbolo nacional. Artigo 161 do CPM. Desrespeito a símbolo nacional. 161. Levanta a cabeça, olha para mim. O que eu vou te ensinar agora não é para me ensinar do professor de constitucional. Eu acho que é o Wilder, né? Eu acho que é o Wilder ou o Sam, não sei, é um dos dois. Eu não quero dizer que os dois são feios do mesmo jeito, né? Os dois são parecidos, são feios do mesmo jeito. Amigo, primeira coisa, quais são os símbolos nacionais? Eu tenho 4 símbolos nacionais. Quais são, Lucas? A bandeira, o hino, as armas e o selo. Eu tenho 4 símbolos nacionais. Bandeira, hino, armas e selo. Desrespeito a símbolo nacional é quando eu pratico ato ultrajante, ato vilipendiante, ato que desrespeite esses símbolos. Eu cuspo na bandeira, eu toco fogo na bandeira do Brasil, eu faço uma dancinha de TikTok no hino nacional, eu boto para tocar o hino, transforma em funk, ouviram, piranga. Eu faço um hino do símbolo nacional, eu faço um rap. Quando eu pratico essa conduta desrespeitosa ao símbolo nacional, eu pratico desrespeito a símbolo nacional. Só que veja bem, preste atenção. Eu tenho alguns pressupostos. Primeiro, tem que ser diante de tropa. Eu tenho que estar diante de tropa para praticar o desrespeito ao símbolo. Ou em instituição militar. Ou eu faço dentro do quartel, dentro de uma unidade militar, ou eu estou diante da tropa. Beleza? Tranquilo? Eu estou 7 de setembro, que é aqui na Evaldo Veras, que é ali no... que não é local militar, mas eu estou diante da tropa como um todo. A reunião de militares. E vou lá e cuspo na bandeira. Toco fogo na bandeira. Danço no hino nacional. Se for diante de tropa ou em instituição militar, eu pratico desrespeito ao símbolo nacional. Esse é o primeiro pressuposto. Segundo pressuposto, eu necessariamente preciso respeitar o quê? Símbolos nacionais. São os símbolos brasileiros. É o hino nacional brasileiro. É a bandeira do Brasil. É o selo nacional. São as armas brasileiras.
Não é a bandeira do Amapá, da Paraíba, do Pará, do Amazonas. Não, 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 não. É a bandeira do Brasil. Ah, então quer dizer que pensa num estado que a gente tem ódio, sei lá, um estado que a gente tem revolta, que a gente não gosta, um estado aleatório, eu não sei. Eu pego a bandeira da porra desse estado e toco fogo nela. É desrespeito ao símbolo nacional? Não. Pensa que eu faço um funk do hino do Amapá. É desrespeito ao símbolo nacional? Não, porque o hino é do Amapá. Então, senhores, vamos ver? Mariano constitui crime errado. Por quê? Rasgou na bandeira da Paraíba, não. Teria que ser na bandeira nacional. A questão está errada. Lembra que isso tem que ser o quê? Diante de tropa ou em local sujeito à administração militar. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Bom, senhores. Em razão do avançado da hora, vamos ter que finalizar por hoje. A gente parou na questão 16. Deixa eu ver, são 39 questões. Amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo bate-canal, nesta mesma hora, vamos voltar a nos encontrar. Eu irei repor a aula da semana passada, nós vamos avançar na matéria, eu vou finalizar as questões até a questão 39 e vamos avançar dentro da matéria. Se eu conseguir finalizar tudo amanhã mesmo, eu já parto para um novo assunto, que é crimes contra o dever militar, crimes contra o serviço militar. Se eu ficar no limite do tempo ali, a gente começa na outra semana a parte de ação penal de processo penal militar. Então, desejo a vocês uma boa noite, um bom descanso, fiquem com Deus. Até a nossa próxima, no caso, até amanhã, né? Tchau, tchau. Boa noite, vamos com Deus. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.